Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. Mateus 11, verso 23, diz assim: E você, Cafarnaum, será elevada até os céus? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em liberdade. Obrigado pela tua paz, pelas canções, pelas orações, por cada momento que tivemos neste culto. Nós oramos também pelas nossas crianças. Abençoe os nossos pequeninos ali em sua classe, abençoe os professores. E que uma vez mais a sementinha da verdade possa estar sendo plantada para cada uma de nossas crianças. E agora também, Senhor, continue a falar conosco como o Senhor já tem falado. E dá-nos da bênção da sua visitação em nossos corações e mente. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Neste domingo nós refletiremos sobre duas cidades e dois contextos, com a expectativa, desejo de aprender com as manifestações humanas em dois diferentes cenários. Lá em Israel, nós vivenciamos um aprendizado muito intenso, combinando geografia com história, geografia com eventos. E é por isso que essa caravana chama-se a Bíblia no contexto, porque é uma forma de vivenciar o texto na localidade específica. Por quê? Porque sempre existe uma ligação entre geografia e o contexto, onde um evento aconteceu. E a geografia e o contexto onde um evento acontece. Por que estou dizendo isso? Porque esta não é uma ligação somente ocorrente no passado, mas é também uma ligação que acontece, que ocorre no presente. O que acontece então na minha vida, na sua vida hoje, tem uma ligação com o ambiente, com a casa, com o bairro, com a cidade, com as pessoas que você convive e com o país onde moramos. Além disso, nesse planeta globalizado que nós vivemos, a ligação e as influências vão ainda além, porque os eventos que acontecem lá do outro lado do globo também nos afetam, também mexem com o nosso coração. Eu creio que todos nós ficamos nessa semana mexidos, tocados com a situação tanto da França quanto da Turquia, onde infelizmente a maldade humana continua a se manifestar e infelizmente nós não temos dúvida que esta maldade humana continuará a se manifestar cada vez com mais força, cada vez com mais dramas, e isso é triste. Em outras palavras, essa ligação entre geografia, cenário, geografia, gente, geografia, cidade, bairro, sempre move, sempre gera comportamento. Por quê? Porque há esta ligação entre cenário e indivíduo. E este cenário ele pode, às vezes, afetar positivamente, quando todos numa mesma direção, recebendo uma ideia, um consolo, um desejo, se unem em um propósito, e esse propósito cura, sara, transforma, adiciona.
E também quando o propósito é errado, como, por exemplo, como aconteceu durante a Alemanha nazista, um propósito equivocado, faz toda uma nação incorporar um ideal mentiroso de separação, de um povo é o correto, o outro povo é o errado, um merece a vida, o outro merece o extermínio, de modo que o cenário, sim, ele pode afetar positivamente ou negativamente o ser humano. Então nós vamos iniciar nesta manhã falando sobre um cenário chamado a cidade de Jesus. Então chamei esse sermão de Cafarnaum, chances e desperdícios. Agora vamos lembrar mais ou menos a cronologia de Jesus. Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo-se as profecias. Logo após o seu nascimento, passa um tempo e seus pais precisam fugir de Belém, fugir do território de Canaã, indo para o Egito, porque Herodes havia declarado não só a morte, como a perseguição. Jesus então sai de Belém, levado pelos seus pais, e lá no Egito, depois de um tempo, nos diz a palavra de Deus que um anjo aparece para José em sonho e diz para ele: olha, é hora de voltar, levanta-te, toma o menino, toma a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois Herodes havia morrido, então o perigo havia passado. E então José, ouvindo esta voz do anjo em sonho, decide obedecer. Mas ele também tem mente que pensa, mente que analisa, e ouvindo que Arquelau, que era filho de Herodes, estava no poder na Judéia, ele então percebe que o melhor era ir para uma outra região, e uma vez mais, tocado pelo sagrado, ele parte para a região da Galiléia, ao norte de Israel, e chegando lá, ele habita na cidade conhecida, e da onde vem o seu título de Nazareno, que é a cidade de Nazaré. Em Nazaré, Jesus permanece aproximadamente ali até os seus 30 anos, quando finalmente se manifesta publicamente com a maioridade, com toda a cultura que carregava os 30 anos, quando um homem era realmente reconhecido como um homem e não mais como um jovem e muito menos como um menino. Então, quando Jesus ouviu que João, chamado Batista, havia sido preso, provavelmente após a morte de José, o seu pai, Jesus então volta para Galiléia, para o centro nervoso da Galiléia. E nos diz a Bíblia que saindo de Nazaré, foi Jesus viver em Cafarnaum, que ficava e que fica junto ao mar. Assim sendo, Cafarnaum se tornou a cidade da vida adulta de Jesus. Cafarnaum se tornou a base ministerial de Jesus. Essa terra junto ao mar, essa terra além do Jordão, essa terra chamada Galiléia das Nações, ou dependendo da sua tradução, Galiléia dos Gentios, o que nos mostra que moravam lá outros além de judeus. E aquela localização, aquele cenário começa então a ganhar, a perceber, a desfrutar de um possível grande benefício. E é por isso que nessa hora é invocada a profecia nas palavras do evangelista Mateus: o povo que estava sentado ou que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Que quer dizer que o povo que estava geograficamente longe do centro da espiritualidade, Jerusalém, o povo que estava longe do templo, o povo que contemplava muita pluralidade de gente, de credo, um local mais cosmopolita, foi contemplado com a presença do seu maior residente. O maior residente da cidade, contemplado com a presença de Jesus. Basta você imaginar se Jesus tivesse escolhido Perdizes para vir morar, e como Perdizes, o que aconteceria em Perdizes, como nós lidaríamos com isso. Desde então, Jesus começou a pregar. Jesus, então, naquele contexto, começa a manifestar uma frase de muito impacto, que era uma frase que chamava o ser humano à sua responsabilidade, quando ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus não é chegado aqui em Cafarnaum somente, mas o reino dos céus é chegado, é revelado à terra. Mas lembre-se, a partir da cidade, do núcleo onde ele decidiu morar, Cafarnaum.
E Jesus, então, andando junto ao mar, junto àquela localização repleta de verde, de azul, começa a chamar os seus discípulos. Ele vai, ele traz Simão, ele traz André e todos os outros e transformam aqueles pescadores de peixes em pescadores de homens. E começa, então, o recrutamento dos discípulos também naquela região. E percorrendo Jesus Galileia, Jesus também entrava nas sinagogas. Era Galileia dos gentios, mas havia, claro, que uma comunidade grande judaica, e Jesus ia às sinagogas. E dentro das sinagogas pregava, dentro das sinagogas proclamava. E mais que isso, Jesus não só ensinava, Jesus não só confortava, mas Jesus também curava as enfermidades, as moléstias, conforme diz o texto. Resumindo, Cafarnaum, número 1, cidade de Jesus. Cafarnaum, número 2, palco, ambiente, cenário de muitos milagres. Cafarnaum, cidade das chances naquele momento histórico, que Paulo mais tarde chamou de a plenitude dos tempos, o ápice dos tempos, o momento exato onde algo deveria ser manifestado. Cafarnaum, cidade das chances, de número 1, aprendizado. Porque onde há um mestre, há ensino. Onde há um mestre, a possibilidade de bater em sua porta e dizer, vim aprender hoje. Cafarnaum, cidade das chances de vivência, de vivenciar aquilo que estava aprendendo, contando com o mestre para dizer para ele, é realmente por aqui ou é por ali? Estou entendendo, estou aplicando na minha vida isso que o Senhor está nos ensinando. Cafarnaum do convívio, Cafarnaum das possibilidades de sentar à beira-mar e conversar com Jesus, porque nós temos na Bíblia, obviamente, somente uma fração do que Jesus fez. Não nos conta a Bíblia o que Jesus fazia, por exemplo, no final de um dia quente, à beira do mar. Obviamente, devia tomar um banho, obviamente, devia desfrutar da brisa. Então, Cafarnaum trazia a possibilidade de convivência com o mestre, porque o mestre também parava em algum momento para descansar. Cafarnaum, que era também local de chance de segui-lo de perto. E no princípio do mestre e discípulo do mundo antigo, seguir de perto significa andar tão próximo ao mestre que ele vai na frente sempre, porque ele é o mestre, e ele levanta poeira ao andar, ao caminhar, principalmente naquele terreno, e a sua sujeira, a sujeira que ele levanta, o pó que ele levanta, suja os meus pés, porque estou tão perto dele como discípulo, seguindo tão de perto, que eu então sou beneficiado pelo pó que ele levanta. Em outras palavras, Cafarnaum, que me dá chance para seguir Jesus de perto. Você ouve tudo isso? Essa é mais ou menos a figura, a foto, a cena que o Evangelho nos traz. E fica uma interrogação enorme, que é o que eles fizeram com essas chances? O que eles fizeram com todos esses benefícios? Você, ao ouvir, talvez fez a ligação na mente, se isso acontecesse eu faria isso, talvez eu iria lá na beira-mar ficar com ele, talvez eu iria estudar, bateria na porta dele logo cedo, tem alguma coisa para me ensinar hoje, Jesus? Cada um de nós reage de uma forma. Mas a grande verdade é que essas chances não foram aproveitadas pela grande maioria. E por que não? Porque, na verdade, as chances, elas são sempre aproveitadas por uma minoria, pois a maioria não preferem a novidade das chances. A maioria prefere manter a sua zona de conforto, a sua estabilidade do que eu tenho, ao invés do desafio. Então, quando chega o novo, deixa isso para lá, ou já que é novo, isso não vai dar certo muito tempo, já que vem agora esse mestre, mais um mestre, daqui a pouco o ensino dele vai falir, os alunos vão embora, os 12 vão fugir, eu não vou então me relacionar com essa expectativa que pode ser frustrada. A maioria prefere também a passividade ao invés da atividade, porque a passividade é gostosa, a passividade é segura, mesmo quando a passividade não está num cenário bom. Eu penso o indivíduo, é melhor ficar ruim como está do que piorar um pouco mais. A maioria prefere pouco aprender. E, acima de tudo, quando o aprendizado exige uma tomada de posição. Quando o aprendizado exige a transformação do recipiente. Quando o aprendizado exige você dizer, eu estou com A, eu estou com B, eu vou por aqui ou eu vou por ali.
Quando um aprendizado traz a você a necessidade de decisão, nós preferimos então a passividade. A maioria prefere se fechar para o seu controle da vida. Eu controlo meu dia, minha vida, meu horário, minhas finanças, eu controlo tudo. Então, mesmo sabendo que parte do meu controle é nocivo para mim, eu prefiro não perder esse controle. Porque se eu decidir, por acaso, seguir esse nobre residente de Cafarnaum, ele me disse o seguinte: olha, nem as raposas têm os seus lugares, os animais têm aonde ficar, mas o Filho de Deus, o Filho do Homem, aqueles que com ele estão, não vão saber exatamente onde vão parar na próxima noite. Ele não estava declarando com isso o movimento sem teto por Cristo, é óbvio que não. Mas ele estava deixando claro que a mentalidade ficaria então no reino superior e não no reino inferior. De modo que, irmãos e irmãs, o residente de Cafarnaum não era recebido, não era notado como deveria, não era aceito e muito menos adorado. Nem mesmo quando ele chama a atenção dos residentes com algo a mais que vai além das palavras. Quando ele então deixa as palavras de lado e começa a manifestar poder, quando ele começa a manifestar milagres, nem mesmo assim a cidade, o cenário como um todo se vira para ele. Preferem o desperdício do que as chances. Vamos lembrar alguns milagres. Você lembra do centurião? O centurião de fé. Quem era o centurião? O centurião era um oficial militar romano. A palavra centurião nos informa que ele era então o sargento, o comando, o oficial de 100 homens. E ele um dia tem um servo, que nós não sabemos exatamente qual era a função desse servo, mas esse servo fica doente. Ele vai até Jesus e quando Jesus está entrando na sua cidade, a Bíblia é clara, entrando Jesus em Cafarnaum, vem o centurião e pede ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa. Ele está em casa e está paralisado, paralítico, em terrível sofrimento. O que aconteceu com esse servo? Como foi, nós não sabemos, mas essa é a palavra, a definição de um oficial militar. Ele demonstra preocupação. Ele demonstra primeiramente um grau de humanidade muito mais alto que era demonstrado no contexto militar romano, onde ele poderia, não, joga esse servo fora e pegue outro. Não, ele tinha algum afeto. Ele demonstra essa preocupação e Jesus disse para ele: não tem problema, você está com um problema, você demonstrou a sua aflição, eu vou curá-lo. Mas o centurião, por razões também que nós não conhecemos, não quis repartir a sua privacidade com Jesus. Por razões que não entendemos, talvez Jesus fosse ver alguma coisa na casa dele que ele não estivesse pronto para abrir a porta e dizer: welcome, bem-vindo. Ele vem com uma tese fantástica, que ele diz: Senhor, olha, eu não mereço receber debaixo do meu teto. Meu teto não está interessante, mas eu sei que o Senhor diz uma palavra e o meu servo será curado, porque eu, como um oficial, eu entendo que quando eu dou uma ordem, a ordem é cumprida. E se eu mandar a minha ordem, mesmo à distância, a ordem será cumprida. Eu mando alguém ir, alguém vai. Eu mando alguém vir, alguém volta. É assim que funciona para quem tem autoridade, é o poder de mandar. Então, Senhor, diga ao meu servo, declare isso mesmo de longe, tudo irá ficar no lugar. E aí entra uma palavra incrível nesse texto, você deveria grifar na sua Bíblia, que Jesus admirou-se. Jesus admirou-se e disse: olha, eu nunca vi, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Eu não encontrei uma pessoa que conseguisse teorizar o princípio da fé em ação, que ela não depende do lugar, da geografia, do cenário, da distância. A fé, ela transcende, a fé, ela anda no som, entre a luz, ela anda no espaço. E Jesus expande. Olha, a exemplo deste que tem essa fé, que não é da comunidade de Israel, que é um de fora, e que percebe esse princípio de fé, que simplesmente depende da autoridade, eu digo que muitos outros virão.
Virão do Oriente, virão do Ocidente, se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, querendo dizer gente de fora da comunidade de Israel. Mas os súditos, mas aqueles que estão tendo a grande chance, por estarem perdendo as grandes chances, por estarem no desperdício das grandes chances, eles ficarão de fora. Jesus é um pouco mais duro, ele diz, eles serão lançados nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Os de dentro, os que desperdiçaram as grandes chances, irão sofrer, porque perder chance é perder vida, perder chance é perder oportunidade. Então Jesus olha para o centurião e disse, pode ir, siga, vai como você creu, assim irá acontecer. E o texto conclui, na mesma hora, o servo foi curado. Em paralelo à palavra que eu enfatizei, dizendo que Jesus admirou-se com a grande fé, num outro momento Jesus admirou-se não com a fé, mas com a incredulidade. Porque a incredulidade tem a ver com o desperdício, enquanto a fé tem a ver com o pegar a chance. E qual é o contexto? Era sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga. Muitos dos que ouviam ficavam admirados, de onde vêm essas coisas, que sabedoria é esta, que palavras maravilhosas, que milagres que este homem faz. Jesus estava nesse momento em Nazaré, mas aí vem a constatação. Mas ele é o filho de Maria, o seu irmão se chama Tiago, José, Judas, Simão, as suas irmãs estão conosco. Não é possível que esse esteja fazendo o que ele está fazendo. Ficam escandalizados e Jesus olha para a cena e diz aquela frase que nós dizemos comumente que é, não há profeta ou não há honra, o profeta não é honrado na sua própria casa ou sua própria terra. E Jesus então não pôde exercer mais milagres naquele contexto, a não ser impor as mãos sobre alguns doentes, alguns específicos, algumas pessoas, indivíduos que mesmo diante da massa, da localização, perdiam a chance, alguns ainda aproveitavam a chance. Então a segunda vez que nós lemos na Bíblia Jesus ficou admirado é com a incredulidade e não com a fé. Numa outra ocasião, ainda em Cafarnaum, para você entender como não é um evento, são 2 eventos, 3 são muitos. Jesus entra na casa de Pedro, também em Cafarnaum. Jesus vê a sogra dele, a sua sogra está acamada, está com febre. Jesus simplesmente toma pela mão, a febre deixa, ela se levanta e começa a servi-lo. Jesus o tempo inteiro manifestando, quando pessoas pediam ajuda, quando pessoas não pediam ajuda, Jesus manifestando chances, mas a maioria preferia desperdiçar. Não ficava só também no nível da cura do físico. Jesus em Cafarnaum também cura a alma. Ao anoitecer, um dia, foram trazidos a eles, diz-nos o texto, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, curou os doentes. Irmãos e irmãs, a cidade presenciava o poder de Deus. A cidade presenciava o Verbo encarnado, o amor manifestado, mas não reagiam. Os cidadãos deslumbravam milagres e com certeza a fofoca deveria correr solta. Você viu o que aconteceu com fulano? Deslumbravam o ensino, os gestos, mas desperdiçavam as chances. Consequentemente, diante de tudo isso, diante deste desperdício, Jesus só poderia concluir e concluiu aquilo que lemos no início, quando ele pergunta e responde: e você, Cafarnaum, será elevado aos céus? E você, Cafarnaum, depois de tudo que viu, depois de ter presenciado o mais nobre residente? E ele responde: não, você descerá até o inferno. Você descerá até um local onde não deveria ser o local para você estar. Jesus ainda adiciona, se esses milagres tivessem sido realizados lá em Sodoma, aquela Sodoma que foi destruída, aquela cidade jamais teria sido destruída, o que significa que o povo de Sodoma era mais sensível que o povo de Cafarnaum, e isso é chocante. Perdeu a chance, desperdiçou a livre visitação,
desperdiçou o cumprimento das profecias. Então só resta Jesus dizer aos que o escutaram e aos que o escutam. Só restava para Jesus dizer às ovelhas do seu rebanho. Só restava Jesus dizer aos corajosos que decidem ver, crer e se abrir a Ele: venham a mim. Todos os que estão cansados, todos que não aguentam mais o drama da cidade, todos os que percebem que há mais desperdício do que aproveitamento de chances, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus olha para todo aquele contexto e reconhece que mesmo onde muitos desperdiçavam, sempre existe aqueles que aproveitam as chances. O que nós podemos concluir disso, meus irmãos? Número 1, não deixe o ambiente te contaminar. Não deixe o ambiente nocivo, negativo, transformar o que você é. É tão comum ouvir pessoas dizendo: eu estou fazendo isso agora porque todo mundo faz. Como se todo mundo faz fosse regra. Como se todo mundo faz fosse atestado de estar certo. De modo que a voz do povo, irmãos e irmãs, não é a voz de Deus. Porque a voz do povo pode estar totalmente equivocada, indo numa direção, levando um monte de gente a fazer tudo de errado. E eu não posso dizer porque o povo está fazendo. Não deixe o ambiente te contaminar. Pelo contrário, olhe para a cidade e decida ser quem influencia e não quem é influenciado. Nós adoramos a Deus no culto, nós celebramos a nossa espiritualidade, nós servimos a Deus através das nossas músicas, adoração e oração, mas no momento que o culto acaba, nós devemos sair pela cidade para servir a cidade. Nós servimos a Deus em culto e nós servimos a cidade em ações. Número 2, não se equivoque. Viver na cidade, perto de Jesus, imagine a casa de quem era vizinho de Jesus. Nas proximidades dele não garante estar com ele. Não é garantia de aproveitamento das chances de dizer: fulano mora aqui perto de mim. A gente tem essa mania, né? Conhece fulano de tal? Ele mora aqui, no final da rua. Na fé eu tenho impressão às vezes que o máximo de aproveitamento das chances Jesus parece que está por aí em algum lugar. Quando eu preciso, na hora do medo e do desespero, eu chamo e Ele vem ao meu socorro. Viver próximo da chance não significa usufruir da chance. Então como que eu posso usufruir? Como eu posso estar com Ele, não só perto da onde Ele está? E o apóstolo Pedro nos responde: livrem-se, pois, de toda maldade. Livrem-se, pois, de todo engano. Livrem-se de hipocrisia, inveja. Livrem-se de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas que desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, e à medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Estar perto dele não significa simplesmente eu dizer: Senhor, eu perto de ti estou. Estar perto dele é o resultado de uma caminhada que o segue, que coloca-o em primeiro lugar na vida. Ele em nós, ele em mim, ele no comando, ele como exemplo a ser seguido e imitado, e não somente contemplado, como já disse, eu sei onde ele mora, é lá em Cafarnaum. Terceiro, não desperdice as chances que ele tem dado a você.
Não desperdice, olhe para a sua vida, olhe o que está diante de você, pois a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Então não transforme o que você tem simplesmente como uma estante cheia de troféus, onde eu digo, olha, aqui é tudo que tenho, tudo que consegui, tudo que veio até mim, e simplesmente é isso, porque não é. E por último, investigue o seu coração e perceba como está o aproveitamento das chances, porque eu posso aproveitar 1/3, 1/5, 1/10, eu posso aproveitar todas as chances que estão diante de mim, ou eu posso simplesmente rejeitá-las e desperdiçar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Portanto, irmãos e irmãs, peça a Ele que hoje te ajude a vivenciar tudo o que Ele tem para você. Peça para Ele abrir os seus olhos e perceber quanta bondade, quanta manifestação de graça, quanta liberdade nós temos ainda, talvez por enquanto, no nosso país. Peça para Ele que te revele o que Ele tem para você como indivíduo, o que Ele tem para você, para sua família, o que Ele tem para você como igreja, o que Ele tem para você como um profissional para fazer diferença nesse mundo. Peça para Ele mostrar a chance que está diante de você e talvez você mais reclame da vida do que aproveite as chances que Ele tem te dado. Ontem à tarde no momento do café da manhã, eu disse para Cecília, vai ser interessante daqui a uns 10, 20 anos, olhar para as mãos e ver as mãos bem enrugadas e envelhecer com alguns irmãos. Vai ser interessante, como será que eu vou estar? Como será que você vai estar? Vai ser interessante olhar, eu pensei até no grupo que viajou, olhar para eles e falar daqui 20 anos. Você lembra quando nós fomos lá para a viagem? Todo mundo velho. É inevitável, tá, irmão? Ou você morre ou você envelhece. Não estou culpando ninguém. E eu fiquei imaginando isso, a gente olhar um para o outro e falar, poxa, pegar as fotos e falar, que legal, aproveitamos chances. Que legal, vivenciamos amor, vivenciamos dores. A Cecília falou, você já pensou que você vai enterrar todo mundo? Vida de pastor é vida de fazer funeral também, né, irmãos? Falei, todo mundo eu não sei. Mas eu fiquei pensando diante dessas minhas reflexões, concluindo esse meu primeiro ano com vocês, eu falei, eu não tenho ideia. Mas o que eu mais quero é olhar para trás e concluir, eu aproveitei cada chance que Deus me deu. Porque com 44 anos, cada chance que eu aproveitei no passado, eu não me arrependo, pelo contrário, eu só me alegro e a minha constatação é, obrigado, Senhor, porque isso é obra tua, não obra minha. O Senhor colocou tudo na minha frente e disse, você quer? E quando eu disse, eu quero, Ele, uau, me abençoou. E quando eu disse, não quero, eu fiquei sozinho. Aí voltava correndo, Senhor, me perdoe, eu quero andar nas chances que o Senhor tem para mim. Nesta manhã, peça ao Senhor que te ensine a aproveitar as chances. Peça ao Senhor que te ensine a evitar os desperdícios. Peça ao Senhor que te ajude a abrir o coração para o residente, não de Cafarnaum, mas para o residente permanente, de todos os que permitem Ele entrar para revolucionar. Porque onde Ele entra, uma revolução acontece. Peça essa manhã para o residente dos nossos corações te abençoar.